apresentar a doutora Daniele Matos. Dani é uma querida, também é membro da comissão de mentoria, e depois de trabalhar, quantos anos, Dani? 13 anos no corporativo, né? De uma 15. grande empresa. Ela fez aí uma mudança radical na vida dela, montou o escritório próprio, e está aí com um trabalho magnífico de tecnologia, digamos assim. Eu vou falar pouco, porque entendo pouco da área, para não cometer nenhuma gafe. E vou pedir, Dani, para depois, quando não sei se é você, o Gilson, que vai começar a palestra, para você apresentar o Gilson para o pessoal. E, claro, gente, é o que eu falei, eu criei expectativa a semana inteira para a palestra de vocês, viu, Gilson? Porque a inteligência artificial eu não consigo mais viver sem. Estava tendo um papo com a Dani semana passada sobre isso, ela deu dicas de outras plataformas que você vai falar aqui também, né, Dani? Enfim, prestem atenção, gente, porque tem muito ouro nessa palestra de hoje. Então, a palavra está com vocês. Um beijo, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada, Raquel, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É difícil falar depois do Bruno, né? Sempre fala muito bem. Falei, caramba, logo uma palestra logo depois da do Bruno, mas ele dá dicas também valiosíssimas, mas sem me estender muito, a Raquel já me apresentou, eu tenho, de fato, uma carreira, na maior parte, na área corporativa, e já na área corporativa atuo há muito tempo com tecnologia, sempre trabalhei com a parte de contratos, licenciamento de software, e com o tempo a tecnologia foi cada vez mais se aproximando da minha realidade, até que eu montei meu escritório focado em tecnologia e inovação. E nesse momento, quando eu começo a falar com escritórios de advocacia, com empresas sobre tecnologia e inovação, a gente começa a perceber uma necessidade de um letramento em tecnologia. Nós, advogados, a gente não é preparado para isso na graduação, a gente não é preparado para isso no nosso cotidiano e nas nossas rotinas. Então, eu fiz uma parceria com o Gilson, que está aqui, que é um grande publicitário, um dos maiores que eu conheço, e um especialista em inteligência artificial. E eu falei, como é que a gente pode juntar as nossas forças, né? Eu com conhecimento técnico, jurídico na parte de tecnologia, e Gilson com conhecimento profundo em inteligência artificial, em criatividade, em como a gente juntar essas forças. Então, a ideia aqui hoje é a gente passar um pouco para vocês, um pouco de letramento em inteligência artificial. O Gilson vai falar um pouco melhor disso. E, no final, eu vou conversar bastante com vocês sobre as ferramentas, porque, como eu trouxe para a Raquel, eu acho que é o que mais gera ansiedade. Mas que ferramenta? Mas qual é a melhor? E de que forma eu uso? Não vai ter nenhuma receita de bolo, né? Existem 1 milhão de ferramentas hoje. Eu vou trazer para vocês algumas das que eu utilizo, daquelas que eu testei, que fazem mais sentido na minha rotina. E, óbvio, a gente já vai deixar aqui à disposição para a gente trocar uma ideia. A gente vai deixar um tempinho para vocês trazerem também a experiência de vocês e eventuais dúvidas, que se a gente puder sanar, vai ser um enorme prazer. Gilson, fica à vontade. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar, como a Dani mencionou, um pouco sobre inteligência artificial, né, principalmente na área jurídica. Eu sou publicitário, tive agência de publicidade durante 20 anos. Depois vendi minha agência e voltei para a academia. Fiz um mestrado em inovação e durante esse mestrado eu entrei na área de inteligência artificial. Com essa revolução que eu vou explicar logo a seguir, todos os processos do meu dia a dia eles se mudaram. E com isso eu venho aplicando treinamentos, venho aplicando aulas e me tornei professor de criatividade e inteligência artificial para negócios, no IDP aqui de Brasília. É um instituto, inclusive, bem famoso na área do direito. E há um ano atrás eu comecei a trabalhar com a Dani, e a gente já treinou aí diversos escritórios de advocacia juntos, departamentos jurídicos, fomos para Startse, foi um barato, assim. Então, a gente tem caminhado muito nesse lado aí na área da tecnologia, junto com inteligência artificial e na área jurídica. Acho que alguém levantou a mão aí.
Foi Liz Fefe. Você quer falar alguma coisa, Liz? Na verdade, levantou sem querer, porque o então áudio tá de todo joia, mundo vamos tá seguir. fechado, tá bom? Maravilha. Tá certo. Então, pessoal, e como que a gente começa a pensar inteligência artificial? Vamos dar um passo para trás, né? Eu acho que a gente passa muito tempo do nosso dia com pouca ativação, ou seja, a gente perde muito tempo em atividades que são atividades rotineiras, atividades repetitivas, e a gente não pode transferir o nosso tempo para outra pessoa. Então, assim, dar valor ao nosso tempo é o principal ativo que a gente precisa sintonizar para quando a gente for pensar em inteligência artificial. Por quê? A gente só vai usar a inteligência artificial desde que ela libere o nosso tempo. Então, liberar o tempo, para mim, é a principal meta para que a gente possa ter mais tempo criativo, para que a gente tenha mais tempo para estudar, para que a gente tenha mais tempo para se relacionar, para que a gente tenha mais tempo para entrar a fundo na nossa parte intelectual, na nossa parte humana. Então, se vocês estão tentando usar alguma ferramenta e essa ferramenta está gastando muito tempo da vida de vocês, ou é porque você está usando a ferramenta errada, ou você não sabe ainda um pouco sobre técnicas de como utilizar a engenharia de prompt, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, basicamente, pessoal, toda inteligência artificial, ela está baseada em tarefas repetitivas. Ou seja, tarefas que consomem o nosso esforço. Se todo dia eu tenho analisar uma planilha, analisar uma jurisprudência, se eu preciso fazer contas manuais e elas são repetitivas, e essas tarefas elas geram dados, a gente consegue fazer uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela nos serve basicamente para agilizar a nossa vida e para fazer com que a gente entenda melhor como usar a tecnologia e como usar os dados, certo? Vamos lá, pessoal. Dentro desse painel, eu acho muito interessante vocês entenderem para onde que vão as inteligências artificiais. As inteligências artificiais, elas se dividem no campo da produtividade, onde aumenta a eficiência da minha rotina, e para o lado da criatividade, esse lado rosa. Bom, nesse campo aqui, a gente tem diversas ferramentas diferentes, tá? Então, nessa parte da produtividade, que está mais relacionada a inteligências artificiais que tem a ver com automação, a gente tem agentes de inteligência artificial, a gente tem apresentações automatizadas, pesquisa, RPA, que é Robotic Process Automation, que é o quê? É um robozinho que trabalha para a gente dentro do computador. E na parte da criatividade, que está mais ligado à inteligência artificial generativa, que é essa revolução que a gente está vivendo aí com chat GPT, com geração de código, com geração de imagem, com geração de vídeo, essa parte é a parte da criatividade dentro da inteligência artificial. E o mais interessante é a gente conseguir fazer uma fusão, para que a gente possa aumentar, né, a nossa energia criativa e nosso potencial com a nossa produtividade. E para isso, meu povo, a gente tem inteligências artificiais para todos os lados, tá? Esse contexto que eu estou dando aqui, até chegar na parte de inteligência artificial aplicada a ferramentas jurídicas, é importante para vocês entenderem por quê. Na profissão de vocês, como o professor anterior bem colocou, o Bruno, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer marketing, você precisa de ferramentas eventuais de design, de escrita, de produtividade, porque tudo isso faz parte das nossas habilidades, para bombar nossas atividades, para bombar os nossos escritórios. E aí a gente se depara hoje com uma série de ferramentas. Bom, será que vocês têm que decorar quais são essas ferramentas? Não, pessoal. O que vocês têm que entender é que sempre vai existir uma ferramenta de IA que está ligada à produtividade em algum skill e alguma habilidade diferente. E, Gilson,
Pois Nesse não. aspecto, normalmente eu falo que essa figura gera uma ansiedade. Todo mundo quer dar print, mas, nossa, o que é ferramenta do quê? A gente vai disponibilizar para vocês o material, mas o mais importante que eu trago quando a gente olha um monte de ferramenta, porque realmente são várias, o que eu trago são os testes. A gente tem que estar ali preparado para testar a ferramenta, porque existe uma trava, né? Eu acho que até uma trava um pouco, não só do curso jurídico, que a gente não é preparado para a tecnologia, como também uma questão geracional. Então, a gente, às vezes, acaba que espera uma receita de bolo para as nossas necessidades, e não tem. Então, o testar, o olhar, olha, existem essas aqui, deixa eu testar essa, deixa eu testar essa. E aí você vai achar uma mais intuitiva do que a outra, você vai preferir um determinado resultado. Eu acho que essas percepções começam a te dar uma intimidade das ferramentas disponíveis do mercado que mais fazem sentido para você e para suas necessidades. Exatamente. Eu trouxe só esse item, porque eu sei que quando a gente olha aquele monte de inteligência, já gera uma ansiedade, eu achei importante dividir aqui com o pessoal. Total, né? E além disso, essas ferramentas, como a gente está vendo esse ranking aqui, é um ranking das 50 ferramentas mais utilizadas atualmente no mundo, tá? Onde a gente tem em primeiro lugar aqui o ChatGPT, em segundo lugar o DeepSeek, né? Por incrível que pareça, não sei se vocês acompanham essa revolução tecnológica, é uma ferramenta chinesa, né? Uma inteligência artificial chinesa, que surgiu aí em janeiro e já está em segundo lugar. Então, além, né, de haver uma corrida, né, se a gente fizer esse painel daqui a 6 meses, vão existir ferramentas novas e quem estava em primeiro lugar passa para o 10º. Então, a gente não está aqui para fomentar uma questão de preferência de ferramenta. A gente está aqui para fomentar um uso consciente de uma ferramenta que faz sentido para o seu negócio, tá? Por exemplo, tem ferramentas aqui, como, por exemplo, o Sora, que é uma ferramenta de vídeo, né? Tem ferramentas como o Kling AI, que é de vídeo também, o Claude para escrita, o Suno, ou seja, aqui a gente separou ferramentas que são mais utilizadas no mundo em termos de IA generativa, tá? Bom, essa ferramenta aqui eu acho muito interessante demonstrar porque ela é uma quebra de paradigma muito grande, tá? É uma ferramenta chamada HeyGen, é uma ferramenta que, vou abrir aqui o site para vocês, tá? Com o HeyGen, que é uma ferramenta que cria avatares, né? Então, cara, olha que coisa mais alucinante você poder... Deixa eu abrir aqui a janela para vocês verem, tá? Bom, pessoal, essa aqui é uma ferramenta onde você cria avatares personalizados. Olha que coisa interessante. Cada pessoa dessa aqui não é uma pessoa real e você pode contratar, né, dentro de um plano para que essas pessoas possam falar através de comando de texto. E a qualidade, pessoal, é uma qualidade impressionante, tá? Além disso, você pode se autoclonar. Você pode mandar a sua imagem para essa empresa e aí, em poucos minutos, eles fazem processamentos e eles clonam a sua voz, clonam a sua imagem e fica um resultado bem legal. E o que é importante a gente pensar? A gente entender que a gente vai conviver muito em breve com advogados virtuais, com atendentes virtuais, com outros, né, diversas profissões que vão estar sendo programadas via inteligência artificial e vai estar conversando comigo, e vai conversar com você com extrema naturalidade, né, com extremo esmero de linguagem, né? Eu vou passar aqui um vídeo, né, só para vocês ouvirem. Tá em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou AI-generated video content depois actually passar builds o vídeo. brand trust and authenticity. We surveyed 2,385 global consumers to create the 2025 AI Sentiment Report, providing game-changing insights that every marketer and content creator needs to know. First, nearly 91% of respondents embrace brands using AI-generated videos and avatars
Bom, já deu para perceber, né? O que eu quis mostrar para vocês é a desenvoltura, como que esses avatares estão já reagindo e como que o conforto com a inteligência artificial está aumentando. Existem sim nessa plataforma, a gente pode pegar na língua portuguesa, em chinês, a gente pode criar o mesmo avatar e usar em diversas línguas diferentes, com tradução automática. E o mais impressionante, pessoal, é que a cada dia que a tecnologia aumenta, mais as pessoas vão se sentir confortáveis e maior a sagacidade do processamento de linguagem natural que essas tecnologias conseguem entregar. Tá? Então, deem uma olhada nesse site HeyGen. Vocês, inclusive, podem usar para fazer produção de conteúdo para vocês. Cara, tem uma série de aplicabilidades muito interessantes, tá? E, para a gente ter um pouco mais também de dados a respeito do que se está usando, o que mais quais ferramentas são mais utilizadas atualmente, a gente tem hoje o ChatGPT, tá? Com grande destaque, são em média 30 sessões abertas em ChatGPT, né, por semana. Isso é um número muito grande, acompanhado aqui do Perplexity, que a gente vai falar mais tarde aí, a Dani vai dar vai fazer uma aplicação prática do Perplexity para a gente, mas a gente entender também que existem outras IAs que estão muito fortes, e que se vocês não ouviram nenhuma dessas até agora, não abriram, por favor, testem, porque são ferramentas muito poderosas. E essas ferramentas aqui, elas estão mais ou menos empatadas em quantidade, número de sessões abertas e tempo gasto também por dia, tá? Bom, mas vamos falar um pouco sobre o que é inteligência artificial, para todo mundo sair daqui com alguns conceitos bem amarrados dentro da cabeça. Inteligência artificial, pessoal, é um campo científico, tá? Não existe a inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo que faz com que todos os computadores imitem seres humanos. Ou seja, se a gente tem alguma tarefa que a gente acha interessante ser realizada por um computador, a gente chama isso de inteligência artificial. E dentro desse campo de inteligência artificial, existem diversas disciplinas. Uma das disciplinas mais importantes é o Machine Learning, tá? Que é essa aqui, onde a gente fala sobre inteligência de dados. E a evolução da inteligência artificial está ficando uma coisa tão absurda que a gente começa em inteligência de dados e a gente está nessa área de inteligência artificial preditiva, generativa e avançando aqui, pessoal, para inteligência artificial agêntica, que são IAs, que são assistentes virtuais, para inteligências artificiais que são phygital, ou seja, que são físicas e digitais. Quando a gente vê aquele óculos da Meta, aquele óculos Ray-Ban, quando a gente vê algum sensor que ao mesmo tempo tem uma peça que ela é física e ao mesmo tempo digital, isso é considerado uma IA digital, e a gente está já agora na era da IA biológica, ou seja, já existem organismos que são coletados e são produzidos através de inteligência artificial, ou seja, ela não tem nada de metal, ela não tem nada de robô, ela é uma célula produzida por inteligência artificial através de uma computação que consegue ver os micro-organismos e fazer combinações para que hajam outros tecidos, outras moléculas. Ou seja, é uma ciência realmente gigantesca. E quem batizou essa ciência foi o Alan Turing, tá? Alan Turing, ele era um cientista, um matemático, né, que ele conseguiu fazer o primeiro computador. Ele é chamado pai da computação. Ele conseguiu, na década de 1950, foi uma época muito interessante, porque durante, né, a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu construir uma máquina que decodificava mensagens nazistas. Isso foi uma quebra de paradigmas, que até então não se tinha nenhuma máquina que conseguia fazer o quê? Processar informação e coletar dados. Então, o Alan Turing é chamado pai dessa ciência da computação, e ele lá, nessa época, junto com alguns grandes cientistas, já inventaram esse termo inteligência artificial. Então, assim, inteligência artificial não é uma coisa nova, não é uma coisa recente,
ela é uma ciência altamente complexa, uma ciência que tem origens em ciências de dados, em matemática, e que foi avançando aos poucos, certo? E um dos grandes avanços dessa ciência foi o processamento de linguagem natural. Se a gente está aqui conversando sobre inteligência artificial, essa revolução é uma revolução muito grande. Porque o quê? É quando uma máquina começa a conversar com o ser humano, sem necessariamente você ser um programador. Essa técnica, ela consegue fazer com que um computador entenda sentimentos, tom de voz, e ela foi trazida ao mercado por essa grande empresa chamada OpenAI, que é a empresa que tem o ChatGPT, né, que colocou em 2022 aí essa grande revolução. E o que a gente tem, né, dentro dessa IA generativa, fornecida aí pela inteligência artificial, são os prompts, são os comandos, tá? Comandos de texto, comandos de imagem, de voz, que através desses prompts a gente consegue fazer o quê? Grandes cérebros, tá? A IA generativa a gente consegue fazer com que, através desses comandos, a gente tenha um treinamento de máquina, e aí ele se torna um LLM, tá? Um LLM é o quê? É um cérebro que foi treinado artificialmente diante de diversos dados. Ou seja, todas essas empresas e essas big techs, elas construíram Large Language Models, que são os modelos de linguagem. E, por causa disso, pessoal, a gente tem que entender, basicamente, para a gente entrar no mundo da técnica, que toda inteligência artificial ela é comandada através de prompts, ok? Os prompts, eles são diferentes para cada LLM, e o prompt é o quê? É muito mais do que um comando. Ele é um estímulo, ele é uma orientação que a gente imputa na máquina. E iterar, tá, gente? Não é interação, é iterar, é justamente essa função da gente refazer a nossa pergunta diversas vezes. Então, a gente está agora entrando nessa era dos prompts. E é com isso que a gente consegue conversar com inteligência artificial. E para ficar bem claro na cabeça de vocês, essas plataformas, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Claude, todas essas que estão aí no nosso computador, elas são alimentadas através desses modelos de linguagem. Então, por favor, não confundam o que é um modelo de linguagem com o que é uma interface operacional que pode, inclusive, trabalhar com diversos modelos de linguagem, como é o caso do Perplexity. Ou seja, as grandes Big Techs, elas detêm os direitos do modelo de linguagem, né, de diferentes modelos de linguagem, mas elas oferecem em multiplataforma. Então, é muito importante a gente entender qual que é o modelo que a gente está usando. E dando uma visão rápida e geral aqui para vocês, pessoal, dentre as 5 maiores, né, os 5 maiores modelos de linguagem, cada um desses daqui vai ter uma habilidade diferente, tá? Nenhum é melhor do que o outro. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele é ótimo para versatilidade, ou seja, ele compreende diversos campos diferentes, diversas áreas. Ele é ótimo para análises complexas e ele é muito bom na precisão de insights. O Claude, por sua vez, ele é ótimo para textos longos. Então, se vocês precisam fazer grandes resenhas, escrever um livro, tentem usar o Claude, porque ele tem um número de tokens muito maior e então ele é muito bom para storytelling e criatividade. Enquanto o DeepSeek, que é essa ferramenta nova, ela é uma máquina de pesquisa. Ele é muito bom para fazer pesquisa, principalmente na área lógica, principalmente na área tecnológica, e ela é muito bom para análise de dados. O Gemini, por sua vez, ele é excelente para processamento de dados, de grandes volumes de dados. Então, se você tem aí dentro da sua empresa uma nuvem com muito arquivo no Google, arquivo de vídeo, arquivo de foto, o Gemini pode se tornar um grande aliado. E o Perplexity, que é o nosso querido hoje aqui do dia, onde a gente vai entrar logo mais na nossa explicação. Ele é um modelo de linguagem que ele foi criado para buscar informação,
para dar grandes sínteses do que está na internet e para dar fontes. Então, para a área jurídica, o Perplexity, para quem não conhece hoje, vai se tornar aí o melhor aliado de vocês nas próximas horas. Para quem não conhece, vai conhecer e vai se apaixonar. Exatamente. E eu vou falar um pouquinho sobre o ChatGPT, sobre técnicas de ChatGPT e prompts em geral, porque eu sei que é a ferramenta mais utilizada no mercado e vocês vão continuar utilizando junto com o Perplexity, tá, pessoal? E o que vocês têm que entender realmente é que para a gente não ter respostas ruins, a gente precisa entender um pouco mais sobre engenharia de prompts, que é essa arte de formular um comando, de formular uma instrução para alguma inteligência artificial generativa, tá? Bom, esse guia de prompts aqui é um guia básico, tá? Mas que, a partir desse contexto, se vocês seguirem todos esses passos, eu juro que a vida de vocês, junto com a inteligência artificial, vai mudar de rumo, tá? Bom, o primeiro passo, quando a gente vai falar com uma inteligência artificial, é enriquecer o nosso contexto. Acho que a maioria das pessoas que tiveram alguma experiência ruim foi porque fizeram alguma resposta para a IA, para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, como se ele fosse um Google da vida, né? Tipo, quero viajar para São Paulo, quais são os melhores destinos? Cara, esse não é o tipo de pergunta, né? Esse não é o tipo de pergunta que você faz com a inteligência artificial. Ao trabalhar com uma inteligência artificial, você precisa enriquecer o seu contexto e trazer um personagem específico para aquela situação. Então, definir o seu assistente é muito importante. Você vai ter um nível de consciência elevado, né, do seu lado e você vai transpor, né, o recorte que você quer que a IA fale contigo. Então, se você vai falar com a inteligência artificial, você, sendo um advogado, você primeiro tem que contextualizar, né? Vamos falar sobre direito de família. E depois você vai falar, atue como advogado da área tal, atue como promotor, atue como juiz. Enfim, tem diversos personagens que você que você pode elaborar. Mas o guia essencial, pessoal, é esse aqui, tá? Quem você quer que a IA atue, né? Qual persona, qual tarefa ela precisa desenvolver. E essa tarefa, pessoal, é muito importante que a gente use um português bem falado, tá? Porque se você pedir para a inteligência artificial analisar ou comparar, são coisas completamente diferentes, tá? É muito bom lidar com advogados, porque são pessoas letradas. Eu explico isso para meus alunos de 20 anos, e eles chegam para o ChatGPT e ele fala assim, pô, tipo, me dá aí alguma coisa relacionada a tal coisa, e não tem, né, essa habilidade com a língua. Então, a habilidade com a língua ela é primordial. Então, ao elaborar um prompt, pessoal, por favor, um português bem falado, no tempo verbal correto. Então, esclarecer é diferente de revisar, certo? E a gente pode, inclusive, mudar o formato do texto. A gente pode dizer qual tipo de linguagem a gente quer, qual que é o objetivo do prompt. Se o objetivo do prompt é fazer um post no Instagram, se o objetivo do post, se o objetivo do texto é fazer um esclarecimento via e-mail. A gente pode dizer para o ChatGPT qual tom de voz a gente quer, né? Se a gente quer um tom mais crítico, mais irônico, se a gente quer um tom mais persuasivo, e, obviamente, qual o público-alvo que vai estar do outro lado. Então, é muito importante a gente avisar para quem que é a saída desse texto e o formato que a gente quer. Bom, levando para a área jurídica, né? Vamos lá. Como é que a gente começa? A gente precisa definir uma persona, né? Assuma o papel de um advogado especializado em direito do consumidor. Assuma o papel de um advogado especializado em direito de família. Ou seja,
você precisa imputar essa informação, porque o teu recorte, a tua resposta vai ser totalmente diferente, tá? Então, definir a personalidade, quem IA precisa representar. Depois, a gente precisa elaborar qual é a tarefa necessária, né? Ou seja, a gente tem que utilizar um verbo claro e a gente quer que a IA faça o quê? Que ela explique, que ela sugira, que ela resuma. Então, para isso, é muito importante, antes da gente fazer nossos prompts, a gente ter um rascunhozinho, tá? Então, sugiro sempre criar o nosso prompt inicial no rascunho antes de começar a falar loucamente com a inteligência artificial, sem você ter um plano sobre qual é a tua intenção, qual que é o teu objetivo, qual que é a tua tarefa, né? Porque, inclusive, você pode especificar o formato, né? Eu posso pedir uma petição inicial, eu posso pedir um formato, um e-mail, uma resposta para consulta e, claro, declarar qual que é o seu objetivo. Orientar uma decisão, criticar um parecer. Então, tudo isso tem que estar estruturado e tem que estar rascunhado em uma folha para que você comece a conversar de uma forma bastante objetiva. E vocês vão ver que isso... E comece até... Não, e comece até, Gilson, porque fazer um bom prompt dá trabalho. Né? Para você extrair o melhor dá trabalho. Então, o que eu faço? Eu tenho o meu Wordzinho lá com os meus principais prompts, com aquilo que é do meu dia a dia. Porque se eu tiver que parar sempre, muitas vezes as situações são semelhantes. Então, já ajuda você. Eu pego o guiazinho, eu falo para o Gilson que eu tenho essa cola, já fiz esse curso com o Gilson há muito tempo, e eu uso a colinha, essa colinha eu uso até hoje. Eu coloco essa colinha lá, cara, eu coloquei isso aqui, o tom de voz fez algo completamente diferente, assim, isso fez um crescimento exponencial dos resultados que eu passei a ter, depois que eu coloquei qual o tom de voz que eu gostaria que voltasse para mim. Então, muitas vezes eu estou ali preparando um post, eu vou usar um tom de voz diferente. Se eu estou preparando uma petição, uma notificação extrajudicial, eu vou buscar um outro tom de voz. Então, isso acaba melhorando demasiadamente aqui os resultados. Então, o que eu indico para vocês é guardem essa colinha, deixem o Word de vocês, preparou um bom prompt, poxa, esse prompt aqui para LGPD está excelente, vou guardar. E vai guardando, porque isso vai super acelerar aí a tua rotina. Excelente contribuição, é sobre isso, a gente aprimorar o nosso processo e iterar, refazer esse prompt novamente, até a gente ter um prompt, falar, esse prompt está muito bacana, guarda ele nas suas colinhas que sempre você vai precisar, tá? Mas essa é a anatomia, digamos assim, do início de um bom prompt, tá, pessoal? Especificar o formato, declarar o objetivo, tá? Definir o tom de voz e, obviamente, especificar o público-alvo. Você pode definir que esse texto será para empreendedores do setor de tecnologia, para gestores, para estudantes de direito, né? Todos os textos, ele vai ter uma pessoa do outro lado ali para ler. Então, se você colocar, né, isso na expectativa da IA, vai fazer com que você tenha um texto muito mais interessante, tá? Uma dica, Gilson, que eu gosto muito de trazer aqui para vocês, quando você for definir o que vai ser feito, no lugar, muitas vezes, de pedir de uma vez só um contrato, pedir de uma vez só a petição, você pedir isso fragmentado. Porque, normalmente, quando você faz o pedido, quanto mais fragmentado o pedido, melhor o retorno de resposta. Porque se você pede de uma vez, ele acaba, em algumas vezes, sendo um pouco superficial em diversos itens. E se você pede item por item, a profundidade acaba sendo bem maior. Então, acho que é uma dica legal de trazer aqui para vocês na hora que vocês forem fazer o prompt. Tentar fragmentar os pedidos no lugar de fazer de uma vez só. Exatamente. Então, você pode colocar assim, antes de você completar e produzir
a minha peça, eu vou colocar aqui algumas questões que eu gostaria de colocar, né? Que eu gostaria de imputar. Exemplo, o tom de voz é esse, o público. E aí você vai conversando antes de pedir direto. Ele mesmo já vai se orientar para que você faça um passo a passo. E se você também tiver com uma dificuldade, essa é uma técnica também assim muito interessante, que a gente chama de engenharia reversa, é você perguntar. Você pergunta para o chat GPT, né, assim, preciso criar uma petição. Quais são as perguntas necessárias que eu preciso responder? Essa técnica é sensacional, né? Assim, porque eu entendo que muitas das vezes a gente está querendo, né, ter, né, um prompt bem feito, mas a gente ainda não sabe, né, qual que é o nosso tom de voz, qual que é o nosso público-alvo, né? Esse aqui é o diagrama para a gente ter, né, a nossa colinha lá, bem feita. Mas, às vezes, a gente não tem, né, todas essas respostas na nossa cabeça. A gente está conversando, né, com a máquina para que ela nos dê os insights. E essa técnica da engenharia reversa é uma técnica sensacional. Pergunte para a máquina, né, o que ela quer saber para você ajudá-la, né? Assim, tipo assim, me ajude a te ajudar, sabe? É muito interessante essa técnica aí inversa com a inteligência artificial. Poderíamos aqui ficar horas falando sobre técnicas de prompt, sobre ferramentas, né? Mas o meu papel aqui é fazer essa introdução, entregar de bandeja aí para a Dani aí a parte de ferramentas jurídicas, e eu estarei aqui também te acompanhando, Dani, e quem tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudar até o final da aula, e a gente já vai passar aí para a tela da Dani, para a parte da Dani. Dani, você quer... você apresentar, né? Isso, eu vou fazer... Eu acho que você fica... Eu vou ter que te interromper na apresentação, né? Para poder passar para a minha tela, ou você vai passando e eu mudo só na hora que eu for mostrar a ferramenta? O que você acha melhor? Acho melhor assim, né? Você decide. Você quer que eu fique passando aqui, eu mudo para a ferramenta? Pode ser. Não, você passa, eu mudo para a ferramenta. Beleza, então. Beleza? Então, vamos lá. Bom, como a gente separou aqui em 4... Pode passar, Gilson, aqueles 4 grandes blocos de como mapear as principais ferramentas de inteligência artificial focado no nosso universo. Então, aqui, o que normalmente os escritórios, os departamentos jurídicos mais utilizam? Pesquisa jurídica, então, pesquisa jurisprudencial, legislativa, regulatória, redação e análise, né? A gente vai fazer ali análise de documentos, de contratos, organização e gestão, principalmente, né, para escritório de advocacia, para fazer gestão de prazo, organização de documento, automação e algumas habilidades específicas que a gente precisa para o nosso dia a dia, né? Então, eventualmente, a gente precisa transcrever nossas reuniões, a gente precisa fazer isso. Eu vou mostrar para vocês hoje mapas mentais para conduzir reunião, que é super interessante, utilização também de visual law, design para advogado, né? Com o tempo eu fui me especializando um pouco nisso. Para a gente é mais uma coisa que a faculdade não traz para a gente, né? A gente se forma em direito sem ter noção nenhuma de design. Depois jogam a gente no mercado e a gente descobre a necessidade absurda que a gente tem de design. Então, o que nós, advogados, a gente acaba fazendo? A gente vai fazer, eu vou dizer, minha realidade. Eu fui correr atrás de um curso de PowerPoint, né, que, inclusive, eu gosto muito, que é o Chora PPT, da Perestroika, que é um dos melhores que eu já fiz. Então, a gente vai procurando, de alguma forma, se habilitar em técnicas mínimas de design para a gente poder elaborar as nossas propostas, as apresentações institucionais do escritório, para a gente ter minimamente o nosso papel timbrado. São tantas coisas dentro da área jurídica que a gente precisa de design que não tem jeito. A gente tem que, de alguma forma, buscar essa habilitação, ainda que seja mínima. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou algumas abordagens, né, de que cada área, né, cada pedacinho do direito precisa. Então, se a gente coloca aqui um advogado autônomo,
Por que um advogado autônomo precisa de inteligência artificial, né? Porque ele vai ter eficiência no trabalho que ele acaba fazendo sozinho e uma baita diferenciação de mercado. Porque quando você utiliza a inteligência artificial e você consegue demonstrar isso de forma fácil para o seu cliente, você realmente acaba se destacando. Esse é um fato. Para sócios de escritório, de advocacia, né, que normalmente tem o objetivo de aumentar a produtividade, ele precisa produzir mais e reduzir custos. Como é que ele faz isso? Provavelmente tirando toda a atividade operacional, né, tira o advogado dessa área operacional, automatiza isso e deixa os advogados ali na área estratégica. Já os gerentes de departamentos jurídicos, eles buscam otimizar processos para poder alinhar com as estratégias tecnológicas das companhias, né? Hoje não tem jeito, todas as companhias estão ali com alguns ou muitos objetivos tecnológicos. Então, é normal que ali um gerente jurídico precise que os seus processos estejam adequados ali à estratégia. E a inteligência artificial acaba ajudando demais nessa união de objetivos. Os advogados públicos também, a gente sabe que o serviço público hoje no Brasil, apesar de estar melhorando muito com o tempo, ele ainda é um serviço público deficitário, muitas vezes muita demora de atendimento. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para o serviço público como uma modernização de processos, né, e fazer com que a eficiência do atendimento e a agilidade do atendimento seja muito maior. E o compliance, que apesar de não ser ali uma área estritamente jurídica, a gente tem muitos advogados trabalhando hoje na área de compliance, e a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial que ajudam na parte de conformidade regulatória, gestão de risco, acabou sendo também um excelente aliado, tanto para a área jurídica como para a área de compliance. E agora vamos, então, falar um pouquinho de ferramenta mesmo. Vamos tentar botar, vou falar um pouquinho da primeira que eu separei, que é essa Napkin. A Napkin, ela é uma ferramenta para elaborar infográfico, que para nós, advogados, eu vou dizer, por favor, se tiver aqui advogados que manjem muito de design, eu já peço desculpa, mas a nossa experiência maior é que os advogados não são preparados para design. E a gente é desafiado diariamente nessa habilidade. Então, e eu uso muito o Visual, né? Eu já dei uma aula no Coetus, que é o escritório, né? O coworking do Bruno, do professor Bruno, que estava falando aqui antes. Então, ele sabe que eu gosto muito de trazer o Visual não como uma ferramenta somente visual, mas como uma ferramenta de complemento de entendimento. E acho isso super, assim, melhorou demais os resultados aqui do escritório. Então, sem mais delongas, Gilson já até parou de compartilhar, eu vou só pegar aqui uma colinha. Eu fiz umas colinhas aqui, né? Pronto. Então, só para vocês saberem, viu? Como eu falei que eu tenho os meus prompts já guardados, eu estou indo aqui na minha própria galeria para poder compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, primeiro vamos para o Napkin. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, certinho? Maravilha. Eu preparei aqui um prompt, como se a gente fosse para o que a gente falou há pouco. Tipo, qual é a abordagem, né? Quais são as abordagens práticas de utilização de inteligência artificial? Então, a gente tem ali para o advogado autônomo, né? No do Gilson, já saiu ali determinado
desenho. Já saiu ali o infográfico. E aqui, eu vou apertar aqui. Vocês viram, eu só escrevi. E ele já vai me dar aqui o resultado. Vamos lá. Vocês vão ver aqui, ó, já saíram alguns resultados. E aqui na lateral, eu posso ir mudando. Ah, esse aqui eu não gostei muito. Acho que eu prefiro assim. Ops. Ficou muito legal esse aí. Esse aqui ficou bom, né? E você pode também alterando. Tipo assim, não gostei desse texto, quero mudar. Vou deixar só advogado. Se quero mudar a cor. É muito legal, muito intuitivo, né? Exatamente. E aí você pode inclusive, exportar, né, para a plataforma que você quiser. Você exporta em PNG, exporta em PDF, você pode mudar o estilo, né? É muito interessante. É super interessante. Eu vou colocar, eu não vou conseguir fazer 1 milhão de exemplos, mas se vocês quiserem que eu faça algum exemplo, vocês podem colocar aqui que eu faço para vocês. A próxima ferramenta era qual, Gilson? A próxima ferramenta é o Mapify. Opa, alguém levantou a mão aí? Tem uma dúvida? Não, é sempre Não. querer. É sempre sem querer, porque os microfones de todo mundo estão mutados. Então tá bom. Pede para o pessoal interagir no chat. Então tá jóia. Maravilha. Legal, Gilson. Pessoal. Então, deixa eu só dar mais uma geralzinha enquanto você abre o seu Mapify, tá? Tá bom. Só para o pessoal entender um pouquinho mais da ferramenta aqui, tá, pessoal? Então, olha só como é legal, né? Assim, você consegue usar ela de forma gratuita, tá? Sempre, toda ferramenta que é boa, ela vai te dar um gostinho, você vai usando ela gratuitamente, e depois ela te cobra algum plano, mas nesse caso é um plano eu achei bem interessante. E o que é legal, pessoal? Você pode colar o seu texto de você pode colar uma apresentação, um PowerPoint, e o mais interessante é isso, às vezes você tem ali, de repente, numa petição que você precisa colocar ali a sucessão dos fatos, e isso é uma coisa extremamente caótica quando é escrita. Você pode pedir para ela fazer uma timeline, enfim, e gerar ideias, né? Então, eu acho uma ferramenta muito interessante para Visual Law, sabe? Uma ferramenta que você pode exportar e ter vários casos de uso, né? Não só de criar os infográficos, mas criar também apresentações mais relevantes. Ou seja, é uma forma não só de impactar os clientes em apresentações, mas também criar, né, fazer materiais, imagina um manual jurídico, né, com essas... E tudo de uma forma bem intuitiva, tá, pessoal? Você não precisa tocar em nenhuma ferramenta você só através de texto, através do prompt lá, você coloca e ele gera. E-book também, que agora, assim, tem usado demais, os escritórios têm elaborado muitos seus próprios e-books para determinados assuntos, ele acaba ajudando demais também nessa habilidade, nessa utilização. Agora vamos para o Mapify. Vamos para o Mapify. Antes de abrir aqui e falar um pouquinho do Mapify, o que eu acho super interessante, o Mapify, ele é uma ferramenta para criar mapas mentais. E aí, mapas mentais, ele vai te ajudar para uma série de coisas. Então, eu já vejo professores utilizando ali os mapas mentais para poder montar a sua aula. Eu, como advogada, eu utilizo para gerenciar, para coordenar, para executar as minhas reuniões de trabalho. Então, acaba que, normalmente, eu vou atender um cliente, eu já sei mais ou menos o assunto, e eu peço para o Mapify
Exatamente, Tayane. Exatamente assim. Eu vou abrir ele já para mostrar para vocês. Ah, o Gilson já até abriu. E o Mapify, você vê que ele tem uma interface muito semelhante ao ChatGPT, ao próprio Perplexity. Eu acho que eles buscam ali justamente essa... Eles estão parecidos não à toa, porque todos querem ser o mais intuitivo possível. Então, eu vou até no lugar de... Dani, Oi? esse Mapify é para mapas mentais, é isso? Isso. Show. Eu vou passar aqui para o Gilson. Gilson, você prefere que eu te passe o prompt ou eu mesmo entro e... Pode colocar aí, pode Posso? entrar aí. Então vou Só entrar colocar a sua tela. Joia. Então, vou colocar aqui a mesma tela que o Gilson colocou, só estou colocando aqui o meu prompt, que eu criei aqui antes da aula, e coloquei: comporte-se como um advogado e crie um mapa. Eu poderia até melhorar aqui, ó. Advogado, especialista em direito de família, e crie um mapa mental para organizar os temas principais a serem tratados em uma reunião com o cliente sobre divórcio. Inclua os seguintes ramos principais: tipos de divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, partilha de bens e aspectos emocionais e suporte. Para cada ramo, adicione subramos com perguntas estratégicas, pontos de atenção jurídica e possíveis caminhos para a solução. Esse foi o prompt para eu atender um cliente, né, que está se divorciando, com menor, com necessidade de pensão, de guarda dos filhos. E aí, vamos lá, vocês vão dar uma olhadinha aqui no que sai de resultado. É bem interessante, ele também pode ser editado, eu posso excluir aquilo que não faz sentido para mim. Dani, Oi? uma dúvida, posso perguntar? Claro. A gente consegue, a gente usa o mesmo tipo de prompt que o Gilson ensinou para o ChatGPT no Mapify? Sim. Mesmo script ali, né? É o mesmo script, mas se a gente for parar para pensar, o que eu estou pedindo aqui já é muito específico, mas a técnica do que você quer é a mesma. Isso gente, sensacional. Não sei se serve para isso, me corrija se estiver errado, Dani, para você preparar uma consulta prévia. Tem muito advogado que tem receio de cobrar por consulta, que não sabe muito bem o que vem, se vai poder responder. Se ele tiver uma interação com o cliente dele no WhatsApp e pegar minimamente dados do que se trata o assunto, né? Ah, pode me adiantar o assunto, se eu vou reservar a nossa reunião. Se jogar esse assunto aí, ele traz aí todos os caminhos que a consulta pode ter. Não seria isso? Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. E aí você vai ver que ele já vai colocar aqui, ó, o tipo de divórcio, né? E aí vai perguntar, ele já me traz aqui algumas perguntas. Quais são os tipos de divórcio disponíveis, né? Qual a diferença entre um divórcio direto e indireto? Quais documentos necessários para cada tipo, se existe a necessidade de um advogado em todos os casos, como simplificar o processo consensual, quais os passos para um divórcio litigioso. Depois ele vai falar aqui sobre pensão. Se você falar, esse aqui acho que não faz sentido não, sabe? Acho que eu vou tirar. Acabou. Você já... eu quero descer esse aqui para, né, para pensão. Eu quero editar essa pergunta. Então, existem várias formas aqui, ele vai te orientar para cada assunto que você colocou. Então, pensão, ele vai falar sobre necessidades financeiras, quais são as despesas dos filhos, como determinar o valor adequado de uma pensão, quais são os critérios legais, como a alteração de renda pode impactar a pensão alimentícia. E ele vai te dando, e é óbvio que, muitas vezes, o advogado, já com a sua expertise dentro do tema, ele vai achar, não, só que eu vou editar essa pergunta, é melhor perguntar assim, é melhor perguntar assado, mas ele também vai te ajudar, de repente, a lembrar de coisas que, eventualmente, você pode não lembrar.
e também tem uma apresentação visual muito interessante. Né? Eu acho que ele dá uma... Se você for ver aqui, ó... Dani, Aí o mesmo. pessoal está fazendo uma pergunta aqui, posso... Pode. Como eles estão com o microfone fechado e como você está compartilhando, eu não sei se vocês conseguem olhar o chat ao mesmo tempo. Mas o Sidney está perguntando se essas respostas do Mapify, por exemplo, são 100% confiáveis. Tá, deixa eu responder essa pergunta. Sim. Essas respostas do Mapify, elas são um API do ChatGPT, tá? Se a gente for falar em confiabilidade de inteligência artificial, a gente tem sempre que abrir, né, os nossos olhos. A inteligência artificial, ela está dando sempre uma resposta baseada numa probabilidade, né, matemática dessa resposta ser a mais adequada àquela pergunta. Então, assim, digamos, a gente vai entrar para outras ferramentas que têm mais habilidades em pesquisa jurídica, mas, em suma, a gente não usaria uma ferramenta como essa aqui, por exemplo, para fazer uma busca jurídica, porque ela não foi orquestrada para isso. Ela está orquestrando ali veios de possibilidades e ramificações de mapa mental. E, inclusive, você pode subir um PDF, que era um exemplo que eu queria dar logo em seguida, tá, Dani? Mas, tentando responder essa pergunta, falar em confiabilidade hoje em ferramentas de inteligência artificial não é um tema muito amplo, né? Tem ali toda uma questão de proteção de dados, que eu acho que a gente entra numa outra aula, mas é importante que vocês, enquanto advogados, juristas e técnicos, avaliem, né, e verifiquem realmente se essas questões aí estão bem colocadas, tá? Mas é um facilitador, mas não um substituto, ok? É isso. A gente tem que sempre lembrar que a inteligência artificial, ela não substitui o advogado. E é por isso eu costumo... quando eu fiz uma palestra no passado na Fenaló, eu falei bastante sobre a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o advogado. Porque a questão estratégica, o conhecimento técnico, ele é nosso. Então, eu tenho condições de entender se ele está delirando ou não. Eu posso virar e falar assim, cara, vamos supor que ele colocasse consensual, ele colocasse litigioso e amigável. Eu falei, não, acho que amigável não é bem a palavra, tecnicamente é melhor eu colocar consensual. Então, vão existir algumas perguntas que não vão fazer sentido, e aí cabe a técnica mesmo do advogado, a expertise, né, para ele realmente corrigir. Ela vai poder te dar ideias, vai te dar um design mais atraente, mas nunca vai substituir em completo o teu conhecimento. Isso, sem dúvida, é algo que a gente tem que estar muito atento. Então, uma vez eu tive um aluno que falou assim, olha, eu vou atender um cliente de agro, mas eu não sei nada de agro. Mas eu coloquei na inteligência artificial assim, 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 e ela veio com todas as perguntas. Eu falei, olha, eu não te recomendo realmente seguir por aí. Porque se você não tem conhecimento nenhum de agro, como é que você vai analisar esse material de uma forma técnica, né? Entender se ele de fato tá ou não está delirando, se a pergunta faz ou não faz sentido. A inteligência artificial é para auxiliar, gente, e não para substituir, tá? Isso é super importante. Gilson, deixa eu só te perguntar. Aquela visualização que a gente consegue ver parte por parte. Um botãozinho play do lado do pincelzinho. Ah, era isso que eu estava procurando aqui. Esse. Ah, mas é porque... o seu não está atualizado. Eu estou na versão gratuita. Deixa eu passar aqui para minha. Olha a diferença. Não, mas é bom. É um excelente exemplo da diferença quando você está na ferramenta paga e na ferramenta gratuita. Eu vou passar aqui para o Gilson, vou parar de compartilhar. E vou passar aqui pelo chat. E vou passar pelo chat aqui da reunião mesmo, Gilson. O prompt.
Beleza. Não, mas eu vou mostrar outra coisa aqui que eu acho que já mata o assunto, tá? Também Tá. da visualização. Eu Bom, queria pessoal, mostrar a então, visualização da versão paga, que eu acho super interessante. vou mostrar aqui como é que fica. Olha só, só para vocês entenderem, então, pessoal, que a Dani acabou de utilizar uma técnica onde ela colocou um texto aqui, tá? Ela colocou um texto onde ela determinou qual mapa mental que ela gostaria de fazer. Só que o mais interessante que eu vou mostrar aqui para vocês é que existem outras formas de a gente criar mapas mentais. E esse aqui, se vocês ficarem bem atentos, pode revolucionar a vida do escritório de vocês. Que é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, resumir PDF. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir um edital, tá, pessoal? Esse edital tem 158 páginas, ok? Eu fui publicitário, né, e dono de agência, cara, eu me descabelava, eu virava à noite marcando de post-it o edital, o que eu precisava, como interpretar aquele edital, se eu tivesse essa ferramenta aqui atualmente. Então, o que eu fiz? Eu subi um edital em PDF, tá, pessoal? E vou pedir para ele fazer um mapa mental, tá? Então, ele já está processando, ok? Ele vai ler ali todas as 158 páginas e olha que coisa alucinante, galera. Imagina vocês começarem uma reunião, nesse caso aqui é um edital, tá? Mas com um grande contrato, com um documento gigantesco em PDF, e vocês terem essa possibilidade, né, de analisar diretamente qual que é o objeto da contratação, quais são os critérios de qualificação, né? Qual é a proposta de preço e técnica, ok? Qual que é a garantia, a assistência técnica, cronograma, prazos. E aí, neste caso aqui, que eu subi o PDF, ele não está alucinando, tá? Diferentemente da outra técnica que foi pedir um mapa mental em cima de um prompt, ele está indo direto para o arquivo. E imagina a gente chegar agora aqui numa apresentação e a gente fala, gente, hoje a gente vai falar sobre edital, vamos falar sobre as observações, sobre os riscos, documentação, cronograma, prazos, objetos, critérios, técnica, preço, e vamos dividir aqui a nossa equipe. A equipe do objeto de contratação fica responsável por analisar, né, essas sessões de inscrição, lotes e itens e prazo de entrega. A equipe de critérios e qualificação vai ficar responsável por analisar essa parte da documentação. Eu vou ficar responsável pela parte de técnica e preço, garantir assistência técnica, cronograma e prazos, e documentação, informação e mitigação de riscos. Ou seja, a gente tem, né, uma análise que, inclusive, a gente pode vir aqui, tá? Eu posso vir fazer uma pergunta subsequente sobre a proposta de preço. Vou aqui no botãozinho lateral, certo? E eu posso pedir para ele gerar mais ideias em cima, né, dessa parte aqui. Então, vocês podem criar diversas iterações dentro do mapa mental. Então, dentro da proposta de preço, eu posso abrir essa aba aqui. Galera, isso não é magia, é tecnologia. Isso aí é evolução. Bom, aqui, neste caso aqui, a chance de erro é mínima. Por quê? Porque ele está buscando tudo bem aqui, ó, dentro desse registro aqui, ó, PDF, tá, galera? Então, neste caso aqui, eu estou usando um fluxo diferente. Eu estou mandando o documento, estou pedindo para ele ler. Bem difícil ter alguma resposta errada aqui, tá? E aí, Gilson, só para a gente pontuar, a diferença da versão paga para a versão gratuita, né? Então, essa visualização que o Gilson trouxe, ela só é possível na versão paga. Confere, Gilson? Isso, confere. Aqui, e na versão paga eu posso trazer até vídeo do YouTube para fazer mapa mental, uma loucura. Pois não? Gilson, Raquel aqui. A gente pode, por exemplo, colocar aí nessa versão paga um contrato e pedir para ele fazer isso, analisando as cláusulas? Gente, total. Sério, total. Eu estou em êxtase. Não, Raquel, eu me emociono até hoje. Eu já vi o Mapify 750 mil vezes e eu me emociono todas as vezes de tão interessante e impactante que ele é para a vida jurídica. Com certeza. E, Raquel, só para analisando, você não vai
Você vai usar um fluxo, você vai usar ele no Mapify, depois você vai subir ele também no Perplexity, que é o próximo que a gente vai ver, e você vai ter diversos tipos e camadas de visualização, de interpretação. Inclusive, no Inspira, a gente vai ver que a gente pode subir documentos e conversar com o documento, né, não, Dani? Isso aí. Vamos lá, a gente tem muita coisa, vamos passar para as próximas ferramentas para a gente conseguir fechar a tempo. Dani, vamos nessa, vamos dar uma acelerada. Vamos embora. Deixa eu ver o que eu separei aqui. Agora a gente vai para o Perplexity, né? Isso. Vamos lá. Pronto, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu só dar uma explicação técnica do Perplexity antes. Com certeza. Então, pessoal, assim, só para a gente entender o que é o Perplexity, tá? Deixa eu abrir aqui só uma telinha. O Perplexity, diferentemente do ChatGPT, e de outras aplicações, ele foi desenvolvido no MIT para ser um mecanismo de busca, tá? Alimentado por inteligência artificial. Então, diferentemente do ChatGPT, ele vai, né, ele entra na rede, ele faz um compilado daquela informação, ele faz uma síntese e cita a fonte. Atualmente, o ChatGPT, para quem já é usuário há muito tempo, tem também uma função de entrar na internet, tá? Só que não funciona tão bem quanto o Perplexity, visto que o Perplexity foi arquitetado para buscar essas informações. Então, se vocês querem fazer alguma pesquisa, não só jurídica, mas uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de qualquer natureza, vocês comecem a usar o Perplexity. Inclusive, para quem está fazendo mestrado aí, eu sou professor, posso dar essa dica aí, tá? A vida de vocês vai mudar, porque vocês vão achar as citações e os links, ok? Eu acho legal, Gilson, na explicação, a ver se você acha que faz sentido, explicar aquele lance dos tipos de linguagem, né? Que você pode ali escolher, que é diferente das outras inteligências artificiais, né? Das outras ferramentas. Total. Vou entrar. Aqui tem só um template, onde ele mostra que quando a gente faz, decisão judicial sobre responsabilidade civil por danos morais. Então, ele cita aqui quais são as fontes, o que o STJ falou, né? Que é uma preocupação, Gilson, até que um colega colocou aí no chat, né? Poxa, mas qual a chance dele delirar, né? Por que o Perplexity acabou sendo, para mim, como advogada, virou o meu queridinho? Justamente porque ele traz a fonte. Então, eu me sinto confortável eu confiro ali as fontes, de onde ele está trazendo isso. Ele, de fato, olhou no STJ, ele, de fato, olhou ali em sites confiáveis da área jurídica. Então, ele acaba trazendo para você ele traz para mim um pouco mais de conforto, que eu consigo aliar a minha técnica também com uma busca segura. Ótimo. E aqui, gente, só para explicar um pouco da anatomia, antes de fazer a demonstração, bom, aqui a gente tem uma pesquisa tá? Uma pesquisa profissional. Se você não é estudante, você tem direito a 5 pesquisas por dia, que são perguntas muito mais aprimoradas. Aqui a gente tem uma pesquisa profunda. Isso aqui é uma coisa magnífica. Ele demora uns 5 a 8 minutos para fazer uma pesquisa profunda. Ele vai correlacionar temas, enfim, ele vai buscar a internet. O que você pode fazer? Você pode fazer pesquisas, para quem está fazendo mestrado, doutorado aí, só no âmbito acadêmico, isso é fantástico. Então, digamos que eu quero filtrar minha pesquisa, eu não quero ir para a internet, eu quero consultar só artigos publicados, tá? Ou eu posso querer rede, né, toda a rede, ou eu quero só em discussões, opiniões, em FAQ, redes sociais. Então, você pode filtrar legal a sua pesquisa e, pasmem, vocês podem anexar um arquivo PDF, né, digamos que você tem um contrato ou você tem uma pesquisa jurídica e você quer que ele se correlacione com esse fato. Se você quiser Gilson, a Raquel perguntou aqui, essa pesquisa profunda seria mais ou menos o investigar do ChatGPT? Bem similar, o investigar do ChatGPT é uma cópia disso aqui, tá? Muito bem colocado para quem já está acostumado a fazer investigação e usar o ChatGPT Plus. Ele realmente é muito semelhante, né?
pesquisa deep research, pesquisa profunda, investigação, são só nomes diferentes, mas é isso, tá? Ele vai correlacionar muito mais fatos. E, só para terminar a parte de espaços aqui, você pode criar um espaço também. Criando esse espaço, você pode fazer o quê? Como se eu estivesse criando uma pasta no Google Drive, onde eu coloco aqui, sei lá, propostas comerciais, né? E aí aqui eu vou fazer uma descrição do espaço, um espaço destinado à proposta, e eu posso, inclusive, dar algumas orientações a respeito da pesquisa que eu quero, tom de voz, enfim. É uma coisa bem legal. E eu não uso o Pro aqui, tá, pessoal? Porque eu não faço tanta pesquisa profunda por dia. Eu uso o normal, já me serve bem e fica aqui todas as minhas conversas guardadinhas em pastas bonitinhas quando eu crio esses espaços. Mas é isso, Dani, mostra aí o que você vai fazer agora. Bora lá. Qualquer coisa eu tiro mais dúvidas depois. Exato. Eu acabei trazendo, pessoal, os exemplos aqui de direito de família. Não sou advogada do direito de família, sei que a Raquel tem uma bagagem grande na área e acabei utilizando por conta do universo que a gente se conheceu. Então, acabei trazendo alguns de direito de família. Então, botei aqui no Perplexity quais são os critérios atuais adotados pelo STJ para caracterizar a existência da união estável paralela ao casamento no ordenamento jurídico brasileiro. Cite jurisprudência recente, doutrina relevante e eventuais divergências nos tribunais. E o que eu acho legal, vocês vão ver aqui no resultado, da primeira coisa são realmente as fontes. E o que ele vai trazer aqui. Vocês vão dar uma olhada. Super legal. Enquanto ele está preparando aqui o nosso resultado, uma coisa que eu queria dividir com vocês também, que eu fiquei chocada essa semana, eu precisei usar. Eu precisei trabalhar em muitos documentos em inglês. E aí, esses documentos não podiam ser baixados. Eu não podia fazer download desses documentos, porque eu estou fazendo uma due diligence. E aí eu falei, caramba, quantos documentos em inglês, minha cabeça já ali, eu descobri que se eu der um print na tela e eu jogar no Perplexity e colocar traduza para português a imagem, gente, eles traduzem. Então é assim, chocante, né? Porque normalmente, até então, eu só conseguia traduzir quando eu tinha o documento. Então, eu acabei passando por uma necessidade de precisar de tradução sem ter o documento. E aí, como eu falei para o Gilson, a necessidade faz o sapo pular e descobri aí que o Perplexity tem mais uma utilização aí super bacana. Bom, chegamos aqui ao nosso resultado, tá? Primeiro que vocês veem aqui, ó, onde ele está pesquisando, tá? Então, você vai ver aqui o STJ, mais 35 fontes. Então, você vai ter condições aqui, ó, de olhar todas as fontes, Colégio Notarial do Brasil, de São Paulo, Migalhas, STJ, IBDFAN, muitos aqui do IBDFAN, consultor jurídico. Então, enfim, aqui você vai ter mais ou menos a ideia de onde ele foi para dar o resultado. E aqui ele vai te dar a resposta. Ordenamento jurídico brasileiro, o STJ mantém o entendimento consolidado de que não é possível reconhecer a união estável paralela ao casamento, mesmo quando iniciada anteriormente ao matrimônio. A jurisprudência recente reforça o princípio da monogamia com base para as decisões com critérios específicos. Aí vem aqui critérios do STJ, jurisprudência recente, divergências nos tribunais, doutrina relevante, vem aqui votos recentes,
consequências na prática. E aqui embaixo, ele traz também algumas perguntas. Se você quiser continuar interagindo, você pode olhar aqui algumas ideias que ele já te dá. Quais são os principais argumentos do STJ contra a união estável paralela? Existem casos específicos onde a união paralela foi considerada? Como a jurisprudência do STJ se compara com a de outros tribunais brasileiros? Quais são as consequências legais para as partes envolvidas em uma união estável paralela? Como a doutrina relevante aborda a possibilidade de uma união estável paralela? Então, aqui, ele já dá realmente, vamos dizer assim, tecnicamente, ele traz uma resposta bem mais técnica do que a gente está acostumado quando a gente usa o ChatGPT. Dani, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui paralelamente. Claro. Estava fazendo e eu cliquei no pesquisa profunda, tá? Gastei uma pesquisa profunda aqui, tá? Tá, pode compartilhar. Deixa eu mostrar o que veio de pesquisa profunda, tá? Então, assim, eu fiz a mesma pergunta, tá? Que a Dani consultou 29 fontes, demorou 8 minutos para fazer, tá? E olha só que legal, Dani, ele já me deu um texto, né, mais encorpado, né, falando sobre os critérios do STJ. Até para um parecer, né? Ele já traz um texto bem mais consolidado. Qual que é o posicionamento atual do STJ, tá? Em julgamento recente, na terceira turma do STJ, colocou aqui o link, tá, do STJ, depois ele citou a ministra Nancy, depois ele deu a fundamentação legal, ok? Depois ele deu exceções e situações particulares, depois reconhecimento do período anterior, sociedade de fato, divergências dos tribunais, conhecimento, eu, né, assim, não é a minha área, mas até eu estou impressionado. Eu acho que eu vou virar advogado também. Gilson, eu já te falei que o Gilson está mais advogado que muito advogado, de tanta aula que a gente já deu. Cara, aqui, ó, conclusão. Ele ainda deu uma conclusão aqui, o atual posicionamento e tal. E aqui, pessoal, olha a coisa interessante, né? Só para complementar. Gostei muito, né, dessa pesquisa, fiz a pesquisa, eu quero compartilhar para um colega, para o meu escritório, né? Eu vou aqui compartilhar nessa abinha aqui, ó, pessoal. Tal, ok? Peço o link aqui, ó, copio o link e mando para o WhatsApp do meu coleguinha e vai chegar esse link, ele vai ver esse mesmo linkzinho do jeito que está na tela. Então, o Perplexity, ele é demais. Então, eu vejo, assim, que para a área de vocês, acho que a ferramenta mais importante é quem está só usando o ChatGPT aí tá fora, entendeu? Tem que abandonar o ChatGPT? Não, pessoal, o ChatGPT ele é muito bom também para redação, ele vai continuar sendo seu melhor amigo, mas aí, o ideal é a gente saber usar as duas coisas e ter o nosso olho crítico para estar perplexo, né? Mas esse nome é muito bom mesmo, ele te deixa perplexo. E, pessoal, assim, também, outra curiosidade que eu quero dar para vocês, ele funciona no celular, tá? Então, baixe um aplicativo do Perplexity no celular. Você pode falar com som, tá? Você pode pedir. Inclusive, Dani, eu estava no carnaval aqui em Brasília e eu estava no Uber e eu não sabia onde ia sair o bloco. Aí pela fala aqui, no Uber, eu pedi onde é que está saindo o bloco. Ele falou, vire à direita, porque está saindo na 714/4. Cara, foi batata. E se eu pedisse isso para o Uber, para o Google, eu já tinha perdido o bloco, eu tinha voltado para casa. Com certeza. Muito bom. E assim, até as ferramentas que a gente falou, que a gente trouxe aqui, eu vou apresentar a última para vocês, porque eu queria apresentar uma ferramenta que fosse estritamente do mercado jurídico. Porque o ChatGPT ele é utilizado por diversas áreas, né? O Perplexity também, o Mapify também, e tantas outras que existem. Mas a gente sabe que existem hoje ferramentas para o mercado jurídico. E aí, como o Bruno trouxe também no início, acho que ele falou um pouquinho do ADV Box, falou de algumas outras ferramentas, e eu vou trazer para vocês a que eu uso, a que eu utilizo, e a que faz sentido para mim. E aí que, mais uma vez, eu trago a reflexão para a gente entender o que faz sentido para o nosso negócio.
Então, eu trouxe a Inspira, eu acho que vocês devem conhecer um pouquinho. A Inspira foi a startup campeã no passado no Web Summit, em Portugal, Lisboa. Acabou que eu conheci os meninos, testei a ferramenta e me apaixonei. Sou emocionada na minha vida e sou emocionada nas ferramentas também. Quando eu gosto, eu realmente fico bem impressionada com o que ela pode fazer. Eu vou colocar, vou compartilhar com vocês aqui o layout. E vamos fazer um testezinho lá também, no Inspira. Ô, Dani, deixa eu mostrar o layoutzinho dela, Com sem estar certeza. logado. Com certeza. Porque se não estiver logado, as pessoas não vão entender tudo, tá? Tá bom. Não. Tá, deixa eu ver aqui. Sobre o que é a ferramenta, depois que está logado, a gente perde um pouco a visão. Então, Dani, deu uma zebra aqui. Pode continuar a tua explicação, depois eu faço a explicação depois, tá? Maravilha, sem problema nenhum. Vai Vamos nessa. lá. Essa é a carinha do Inspira, logo depois que você loga, tá? Ela é uma ferramenta que nasceu para pesquisa de jurisprudência e ela foi evoluindo, né, ao longo do tempo para emissão de relatórios, para a utilização de inteligência artificial, para a possibilidade da gente anexar um arquivo e ir também conversando com ele. Então, ele foi ali se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa de jurisprudência. Ele já vem com algumas dicas, se você apertar aqui, tá vendo? Ele já te apresenta algumas técnicas de pesquisa, né? E, O, N, e aí é interessante para quem não tiver absolutamente acostumado com pesquisa de jurisprudência. Então, eu vou fazer aqui uma pesquisa sobre guarda compartilhada e divórcio. Aí, olha só que veio 13 mil resultados. E aí, eu posso, aqui na lateral, lado esquerdo, já falar, cara, eu só quero decisões do STJ. Apliquei o primeiro filtro. De lá dos milhares, ele já foi para 101 decisões. A gente já foi para um universo um pouco mais razoável. E agora, eu posso dar uma olhada aqui, ó, relator. Aí eu peguei uma relatora aqui, deixa eu ver qual foi. Acho que foi Eliana. Uma decisão. Então, eu consegui ali, daquele universo de 13 mil, com 2 filtros, né? Eu parei para olhar os do STJ e parei para filtrar de uma determinada relatora, e eu já achei qual é a jurisprudência que faz sentido para o meu caso. Aqui vão ter uma série de outros filtros, e o que eu achei também super interessante é que ele tem aqui uma ferramenta, né, de IA, que ele já te pergunta assim, gostaria de gerar insights sobre seus resultados de busca? E aí você clica aqui. Bom, pessoal, só explicando tecnicamente qual que é a diferença dessa ferramenta, né, para o Perplexity, para o ChatGPT. E eles criaram um modelo de linguagem próprio, então é um tipo de inteligência artificial, é um LLM, aquilo que a gente viu no início da nossa aula, só que ele foi desenvolvido pela própria Inspira.
E, além disso, eles conseguiram fazer conexões, tá? Para quem é da área de tecnologia entende esse termo, que é API, ou seja, eles têm 42 tribunais, se eu não me engano, com as decisões conectadas. Então, ele não está buscando informação na internet, ele está buscando informação nos bancos de dados dos tribunais, tá? Diz aí, Dani, como é que ficou aí o insight? Eu vou deixar, porque como eu deixei filtro demais, eu acabei deixando só... Já tirei aqui, deixei os do STJ, porque senão eu vou deixar o das 101 decisões, porque senão ele vai em cima só da que eu filtrei. E aí ele tem um raciocínio, né? Aí ele vai olhar, exatamente, ele vai olhar as 101 decisões. É como se fosse um perplexity dentro dos tribunais, entendeu? Exatamente isso. Ele vai olhar a linha de raciocínio e ele vai dar um parecer matemático, né? Provável em cima da situação. Aqui ele já coloca, a análise das decisões relacionadas à guarda compartilhada e divórcio revela uma tendência majoritária dos tribunais em favor da guarda compartilhada, mesmo na ausência de consenso entre os genitores. E aí ele vai falando aqui, ele já te entrega um texto sobre o posicionamento majoritário. E aí, realmente, aqui não existe possibilidade de delírio, né? Porque ele está buscando nos tribunais. E imagine isso como uma ferramenta consultiva para você ter ali, né, na manga, para você entender como negociar com o seu cliente, né? Ou seja, usando uma ferramenta dessa não só de forma operacional, mas de forma estratégica, pode ajudar bastante. Imagina você ir antes de uma reunião já tendo, né, esse resumo da ópera, né? E acho que você chega com um superpoder realmente para uma situação. E quem trabalha, Gilson, eu acho que assim, a grande sacada do Inspira para o primeiro produto e o carro-chefe ser justamente jurisprudência, porque quem trabalha com contencioso sabe a celeuma que é. Você ter que entrar de tribunal em tribunal, em tribunal, fazer suas pesquisas, separar, entender posicionamento minoritário, majoritário. É um trabalho sem fim. É com fim, mas é muito demorado, né? E aí a Inspira veio para resolver esse problema e realmente é bem... Diga. Dani, Gilson, o Alexandre está perguntando aqui no chat, dizendo que não tem o preço dos planos no site da Inspira, só entrando em contato. Vocês têm uma ideia de quanto custa, só para a gente ter uma noção? A gente ia deixar esse spoiler para o final. A gente tem uma parceria com a Inspira e a gente vai dar um presente para vocês. 7 dias grátis e um bônus, tá? Para vocês experimentarem. No final, a gente vai botar um QR Code, onde vocês vão poder entrar nessa plataforma, poder testar e ver, né, se faz sentido para o escritório de vocês. Como vocês viram, é uma ferramenta muito poderosa. Eu acho o custo-benefício muito bom. Nem sei dizer quanto que é agora, quanto que está, porque vocês vão fazer um orçamento por tamanho de equipe, depende, né? do número de depende do número de licenças, tem uma série de questões aí. Mas o que a gente achou bastante interessante é eles disponibilizarem esses 7 dias, porque para vocês entenderem se faz ou se não faz sentido para o negócio de vocês. Porque quando a gente passa por um processo, muitas vezes eu faço uma sessão de design, faço ali, a gente passa pelaquele arco para entender as necessidades do escritório, a gente, às vezes, chega a algumas conclusões, olha, essa ferramenta faz sentido, essa não faz sentido, porque realmente as necessidades são muito distintas. Mas eu vou fazer aqui para vocês o último... Eles têm aqui, interaja com seu PDF. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Vamos lá. Gente.
Tá subindo, não? Você vê na minha tela? Tô vendo a tua tela. Que eu tinha salvo aqui, aí depois apareceu tudo de novo. Ah, gente, a vida é assim. Vou achar. Achei. Ó, aqui está um contrato, tá? Que eu subi o PDF. E aqui já está qualquer coisa que eu posso perguntar. Então, eu vou perguntar aqui. Qual a vigência deste contrato? De acordo com a cláusula 3.1, o contrato terá vigência de 18 meses, com término previsto para 31/1 de 2026. Que eu vou perguntar. Existe possibilidade de subcontratação? Também ele já vai, sim. A cláusula 6.1 no contrato permite a subcontratação pelo contratado. Ou seja, eu poderia subir aqui um edital, eu poderia subir aqui um contrato, e aí eu vou fazendo as perguntas que eu acho adequadas, ou que eu gostaria de saber, sem precisar ler o documento inteiro, passar folha por folha. Então, também acaba sendo uma ferramenta incrível aí da Inspira, e o que eu queria dividir com vocês é o ambiente seguro, né? E é por isso, quando a gente está falando de versão paga e versão gratuita. Eu vou até parar aqui de apresentar, para a gente ir para o finalzinho da apresentação, para a gente falar um pouco sobre os riscos e a proteção que a gente precisa saber e entender quando a gente está trabalhando com inteligência artificial. Quando a gente coloca contratos, propostas, diversos documentos ali, principalmente com dados pessoais, a gente está levando esses dados, se for o ChatGPT, para a Califórnia, se a gente estiver falando do DeepSeek para a China. Não é que eles vão pegar e utilizar esses dados, não é isso. Mas se ocorre um vazamento de dados, e esses dados são expostos por uma colocação indevida nossa, aí é onde a gente pode ser responsabilizado. Então, a minha dica realmente é utilizar a versão paga, porque isso te traz uma proteção que a versão gratuita não te entrega. Então, eu coloquei como item aqui a questão da privacidade, segurança de dados, como, assim, um dos fatores que a gente tem que estar mais atento para risco. Acho que aqui a gente finaliza um pouquinho a parte técnica. A gente quis trazer um pouco de inteligência artificial para vocês, daquilo que era possível no espaço de tempo que foi conferido para a gente, mas eu vou passar agora a palavra para o Gilson, para a gente também trazer um pouquinho aí do Lex IA, que a gente tem a continuação de tudo que a gente está falando aqui. Exatamente, pessoal. Então, a gente já tem treinado diversos escritórios de advocacia, departamentos jurídicos. Isso que a gente deu hoje aqui foi um preâmbulo, né? Uma iniciação, mas a gente está disponível aí para falar sobre fundamentos, evolução, impacto, ferramentas aplicadas, e a gente abrir para o workshop mesmo. A gente sabe o quão difícil é absorver tantas informações. Então, o nosso diferencial é chegar, abrir o computador na sala, transformar os escritórios em sala de aula e bater um papo e ver se o prompt está funcionando, quais são os melhores prompts para determinados assuntos, qual é o ciclo de ferramentas. Então, aquele mapeamento de ferramentas ali que teve na apresentação, a gente faz isso em company e é muito produtivo. E aí a gente, como que a gente vai liberar para vocês esse acesso? Dentro desse grupo de WhatsApp, tá, pessoal? A gente coloca novidades de inteligência artificial no setor jurídico.
E aí vocês acessando esse grupo aqui, tá? Que é o grupo Ecossistema LexIA, que é uma iniciativa da Lender Law, a Dani é sócia, e de Shockwave, que é minha plataforma de ensino, que eu também tenho outras vertentes, eu não ensino só para a área jurídica, eu ensino para a área de business, para a área de comunicação, até para a área de arquitetura, ou seja, eu faço esse papel aí de introdução e também de letramento, de ensinar as pessoas a usarem desde o básico, tá? Bom, é isso. Zona Criativa é minha empresa, Shockwave, da qual eu sou fundador. Adoro ser professor, adoro estar aqui nesse momento. Estou muito feliz quando eu vejo as palminhas aí. Eu fico super feliz. Foi um prazer aqui estar com você também, Dani, nesse momento aqui. Eu acho que você mandou muito bem. Acho que você é o maior professor e não sabia. E estamos juntos, pessoal. O Gabriel também é um outro parceiro, está sempre com a gente, está o sócio da Dani, não posso deixar de falar. É um dos gênios aí da inteligência artificial, sabe tudo de LGPD. Não pôde estar aqui com a gente agora, mas ele deixou essa missão aqui. Foi muito bem colocada. E é isso, pessoal. Aí vocês vão ganhar o cupom da Inspira, tá? São 7 dias grátis, mais 30%. Mas para pegar o cupomzinho, é só acessar o Shockwave que eu vou liberar lá o número. Beleza, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente conseguiu, mesmo em pouco tempo, né, dar umas dicas aí que vão acelerar e melhorar o dia a dia de vocês, que essa é a nossa ideia, melhorar a vida dos advogados através da utilização de inteligência artificial. A gente está à disposição para quem se interessar mais, para quem precisar de ajuda. O escritório trabalha bastante com governança de dados também, qualquer área de tecnologia. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos aqui, todos os alunos, os elogios, as interações pelo chat. Para a gente foi um maior prazer passar aqui esse tempo com vocês e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar ainda mais sobre o assunto, que eu gosto demais. Gilson também. Foi um prazer. Obrigada aí, de verdade. Dani, espera aí que ainda tem um monte de pergunta aqui. Eu quero Tá bom, vamos lá. primeiro explicar só para Liz. Liz, ela está dizendo que não sabe copiar o QR Code. O negócio é o seguinte, Liz, eu acho que você está pelo seu celular, né? Você precisa, com um celular, abrir a câmera como se você fosse tirar uma foto. Aí você aponta a câmera para o seu QR Code. Assim que a câmera do celular ler o QR Code, vai aparecer um endereçozinho embaixo. Você clica ali e ele vai te jogar para o local onde você está querendo ir através do QR Code. Não sei se eu consegui explicar devidamente. Mas se você tiver no celular agora, você não vai conseguir fazer. O que ela pode fazer, de repente, nesse momento, é printar a tela, porque ela vai ter o QR Code. Tira o print. Né? Tira o print da tela. Manda para você mesmo no WhatsApp esse print. Depois você entra no WhatsApp no seu computador e aí com o seu celular você escaneia aí o QR Code. Exato. Dani, infelizmente, durante uma parte da explicação de vocês, a gente acaba atendendo outras pessoas aqui no meio, o celular não para, enfim, aquela loucura que você sabe muito bem como é. E eu perdi uma parte de uma explicação que eu queria, eu não sei se você trouxe isso ou se não deu tempo de falar, mas no nosso último almoço você me falou de uma inteligência artificial que copia tudo, que você printa e copia tudo, algo nesse sentido. Foi quando eu falei que o Perplexity. Eu falei, quando no Perplexity, se você pegar uma imagem, eu peguei uma imagem de texto, porque eu estou trabalhando no momento em um... Você não consegue baixar. Isso, eu não consigo baixar. Então, eu trabalho num data room que eu não consigo fazer o download do documento. Se eu quero transcrever aquilo, ou se eu quero traduzir aqui, eu pego, faço um print e boto lá no Perplexity. A favor, transcrever o conteúdo da imagem. Ele vai transcrever. Ou traduzir o conteúdo da imagem para português. Ele também vai traduzir. Maravilha. Então, eu achei que era uma outra inteligência artificial. Não, o chat GPT também faz, tá?
Tanto o ChatGPT quanto o Perplexity, os dois atuam fazendo essa leitura de imagem, seja para transcrever, seja para traduzir. E eles fazem transcrição de áudio também? Transcrição de áudio também. O Perplexity, né? Porque o ChatGPT eu sei que não faz, que eu já tentei. Não, o Perplexity faz. Tá. Bom, Gilson. Bom, aí Ajuda você pode baixar o ChatGPT para o celular e utilizar. Aliás, acho que é dever de casa de todo mundo hoje aqui entrar no... Todo mundo já ficou apaixonado pelo Perplexity, pelo Inspira, já sei, pelo Nepify, né? Mas, cara, vocês terem o Perplexity no celular, tá? Android e tal, você vai poder clicar e você vai poder falar com ele. E o ChatGPT também. Então, essa transcrição é possível. Inclusive, no Mapify, você pode mandar um arquivo de áudio e mandar fazer um mapa mental. No ChatGPT eu sei que eu posso gravar e automaticamente ele vai transcrevendo, mas eu quero saber, assim, quando eu preciso transcrever um áudio de outra pessoa que me foi enviado, porque o WhatsApp transcreve muito mal ainda, né? Não é... Não, eu entendi que a sua pergunta era exatamente eu estava entendendo que se você queria fazer um áudio e transcrever, você quer transcrever um áudio já pronto. Isso, áudio de outra pessoa que me foi enviado, porque, assim, às vezes a gente trabalha no processo judicial, a pessoa... Você junta print, né? A gente sabe que não serve de prova, segundo o STJ, mas na verdade serve, né? Que é utilizado por todo mundo. E quando você junta o áudio, às vezes, muitas vezes, o juiz não vai parar e ouvir aquele áudio, não vai parar e ouvir e assistir aquele vídeo. Então, eu tenho por hábito transcrever, dependendo se o áudio for muito importante, eu transcrevo ele na minha inicial e indico o documento correspondente aonde esse áudio está sendo juntado. Entendi. Então, assim, isso facilitaria, né, do que eu ter que ficar ouvindo, parar, transcrever, entendeu? Queria saber se dá para fazer desse jeito. Eu vi 2 dicas aqui no chat. Agora? Isso, eu tô lá em cima. Eu acho que o Gilson botou uma aqui, né? Maravilha. Já vou abrir aqui. Não, Gilson, você tá no mudo. A minha caiu, inclusive não ouvi a pergunta, desculpa, tá? Na verdade, a transcrição, Gilson, o que ela está trazendo é que é o seguinte, ela não quer gravar um áudio no ChatGPT ou no Perplexity e quer que ele transcreva. Não, ela quer pegar um áudio que existe, que ela recebeu, e ela quer transcrever isso, que uma ferramenta faça essa leitura e a transcrição. Certo. E aí, o Alexandre Benchimol deixou aqui, ó, transcrever áudio, pode usar esse serviço, digital.blip.ai. Funciona bem mesmo. Legal, já acessei aqui também. Bom, muitos elogios aqui para vocês. Eu quero voltar em um que falou aqui, que eu não me lembro, mas falou que foi a melhor aula que ele já assistiu na vida, a melhor palestra que ele assistiu na vida. Obrigada. Isso aí, até hoje não tinha tido esse elogio aqui não, tá? Melhor palestra da vida. O coração fica quentinho. O Alexandre fez o favor de pegar o QR Code, transformou isso num link, que é o link para o chat, para o WhatsApp. Então, Liz, se você entrar aqui no chat, você vai ver o link que o Alexandre Benchimol mandou, e aí você pode só clicar ali. Muitos elogios. Tinha pergunta aqui, peraí. Melhor aula, desculpa, fala, Dani. Não, pode falar, Raquel. Também a Celina está perguntando se pode recapitular a IA sobre elaborar e-books. Tem alguma específica, Gilson, que você tenha de cabeça? Para elaborar e-books, a gente pode fazer em 2, né? Eu gosto muito de usar o Notion com inteligência artificial para fazer e-book, tá? Mas é só uma questão de fazer prompts, tá, pessoal? Assim, o Notion, né? N-O-T-I-O-N, Notion. O Bruno usa muito, que a Raquel já me contou. Não sei se ele ainda está aqui, mas ele é o fã do Notion. O Notion, ele tem uma ferramenta de inteligência artificial dentro do Notion, tá? Que é, inclusive, acoplada com o ChatGPT, usa a mesma linguagem do ChatGPT, e você vai... Ou seja, ele edita muito bem e-book, ele já vai dar o formato certinho, diagramado, né? Mas o que eu recomendo? Eu recomendo fazer raiz, né? Você ir lá no ChatGPT, falar assim, olá,
meu nome é fulano de tal, quero fazer um e-book sobre tal, formato tal, persona tal, e conversando, né, e criando os seus capítulos no ChatGPT, e depois o que ficar bom, você coloca no seu documento Word, que é o seu rascunho, né, que é o bom e velho caderninho, para você fazer o seu e-book. E, por último, você dá uma lapidada final e dá uma exportação no Notion. Então, eu, hoje, quando eu quero fazer um e-book, eu sigo esse fluxo. Eu começo no ChatGPT, ou se eu preciso de uma pesquisa, eu vou no Perplexo. Então, isso é aquele negócio, né? Cada um de vocês vai adaptar aí ao mundo de vocês. A Liz está sugerindo que vocês façam um curso prático ao vivo presencial. Fica a dica aí, caso vocês não tenham, que façam. Podemos demais. Podemos pensar aí como a gente coloca isso para frente. Vai ser um prazer. Que mais? Lá no Maravilha, será? O meu escritório fica num espaço, não sei, aqui no Rio de Janeiro, no Santo Cristo, num galpão chamado Porto Maravilha. E lá tem um auditório bem bacana. Eu vejo com a Raquel depois, de forma a gente é mais fácil costurar isso. Se vocês pensarem nesse curso, se vocês quiserem fazer de forma gratuita, a OAB está de portas abertas para vocês. Se vocês quiserem fazer, né, que eu sei que isso é tempo e dinheiro de vocês, se vocês forem preparar um curso para cobrar, aí eu indico que o pessoal siga vocês nas redes sociais e aguardem lá os anúncios, porque a gente aqui tudo na OAB a gente só faz de forma gratuita, assim como vocês não cobraram nada aqui para fazer essa palestra maravilhosa aqui para a gente. Tá, joia. Então, se vocês tiverem a disponibilidade, não precisa ser um curso de todas as inteligências artificiais, mas aquela que vocês entendem que pode ser de mais utilidade para os advogados e quiserem fazer um treinamento numa inteligência artificial aqui junto com a gente, estamos super abertos para receber vocês. E o pessoal também, com certeza, vai querer um curso talvez mais avançado, enfim, o que vocês quiserem criar aí, gente. Inteligência artificial é sempre um assunto que o pessoal está... sempre dá mais fome daquilo que a gente consegue entregar. E isso é muito interessante, porque é isso que vai fazer com que vocês busquem e testem. Nosso objetivo aqui é plantar essa semente. Eu já vou até falar uma coisa aqui. A gente está com um projeto pela mentoria de inclusão digital, que ele está começando bem tímido, que é para ensinar os advogados de qualquer idade, tá, gente? Porque não tem isso que é só a pessoa que é mais velha que não sabe mexer, a utilizar o sistema de processo eletrônico, que muita gente não sabe. O Tribunal de Justiça está mudando do PJE para o EPROC, então é mais um sistema que a gente tem que aprender a mexer, e a gente está indo, né, a gente está recrutando professores nas subseções, ensinando a mexer nos sistemas e criando essas aulas presenciais para os advogados em cada subseção. Se um dia vocês tiverem disponibilidade de tempo e quiserem pensar num programa de uma inteligência artificial gratuito, que vocês possam ajudar, principalmente o pessoal do interior, que tem menos acesso a esses tipos de curso e tal, porque geralmente fica tudo concentrado aqui na capital, então vocês são super bem-vindos para fazer isso com a gente também. Posso levar para a doutora Ana Tereza essa ideia, tenho certeza que ela vai gostar muito de qualquer ajuda que seja possível para a gente melhorar aí a realidade da advocacia. A gente está aqui topando e criando projetos. Gente, eu queria muito, muito, muito agradecer Dani, Gilson, pela aula maravilhosa, muitos elogios aqui. Eu recebi um elogio no privado que a gente vai publicar, tá? Que foi no meio da aula de vocês. Eu acho que foi o melhor elogio que a mentoria aqui já recebeu em algum momento, de como que está sendo transformador essa semana de mentoria aqui. E antes da gente encerrar, eu vou jogar a palavra para vocês terminarem, temos 4 minutinhos aqui. Eu quero dar uma notícia, pessoal, muito interessante, que eu acabei de saber. A OAB, a doutora Ana Tereza Basílio, fechou um convênio para assistência de saúde gratuita para os advogados. Em uma pesquisa feita pelo Conselho Federal, a gente levantou aqui que cerca de 30% da advocacia não possui plano de saúde. Então, pensando nisso, a OAB do Rio de Janeiro fechou um convênio na terça-feira sobre
deixa eu só pegar o nome aqui do convênio, acho que é Clube, saiu Clube aqui no site, mas é Clube Saúde 360. É uma empresa que chama, não, é Clube Saúde mesmo, não falei errado não. Não está errado escrito não, porque está repetido em 2 situações aqui. O que vai consistir essa assistência de saúde, né? Consultas ilimitadas por telemedicina com clínico geral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desconto para exames e medicamentos em redes parceiras, acompanhamento psicológico e programa de prevenção à saúde emocional, nutrição e bem-estar. Tudo isso gratuito. Vocês vão receber essa informação por e-mail para vocês aderirem, para vocês saberem como vai participar. Ainda ninguém recebeu, tem só a notícia no site da OAB, tá? Mas eu fiz questão de trazer isso aqui porque eu achei simplesmente maravilhoso. Eu que atuo com saúde, né, Dani? Você sabe que lá no escritório a nossa especialidade é saúde, então fiquei aqui encantada com esse projeto, com esse novo convênio. Então é isso, gente. Amanhã temos mais o último dia de mentoria e vou passar aqui, devolver a palavra para a Dani e para o Gilson, só para eles finalizarem e a gente se encontra amanhã às 10 horas. É isso, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Estou extremamente honrada pela maioria do público ter ficado até o finalzinho. Foi uma aula longa, 2 horas, mas acho, para mim, passou muito rápido e eu e o Gilson, a gente está super à disposição aí para o que vocês precisarem. Pô, foi um prazer, estou também super lisonjeado, super honrado aí de ter recebido esses elogios, e contem com a gente. Eu sou aqui de Brasília, mas tenho família aí no Rio, também estou aí direto, sou carioca exportado, né, para Brasília. O Gilson tem até sotaque de carioca, nunca vi isso. Exatamente. Mas vindo aqui Brasília também é um lugar muito bom para a área jurídica, se vocês quiserem. E é isso, pessoal. Indiquem a gente aí, se vocês puderem. E vamos fazer mais coisas junto. E foi um prazer estar aqui hoje. E usem sempre inteligência artificial com bom senso, né? A gente não está aqui para fazer nenhum milagre. Saber que os nossos corações, nossas almas são as coisas mais importantes ainda nesse mundo. E sempre serão. Beleza, galera? Maravilha. E, se vocês puderem, disponibiliza para a gente os slides que está todo mundo no meu privado aqui pedindo. Manda para mim, Dani, que eu encaminho lá no grupo, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Beijo, até amanhã. Beijo, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.